Eu nunca imaginei que um dia eu seria expulsa de uma casa onde um dia me sentia acolhida. E o mais curioso é que eu não era apenas uma funcionária. Eu era quase parte da família. Ou, pelo menos, foi isso que me fizeram acreditar. Meu nome é Helena Duarte. E essa é a história de como eu fui humilhada, injustiçada e jogada para fora de uma mansão. Mas voltei pela mesma porta, de cabeça erguida, como convidada de honra. Eu trabalhava na mansão dos Monteiro, uma das famílias mais influentes da cidade. Dona Beatriz Monteiro era o tipo de mulher que vivia entre colunas de mármore, vestidos caros e olhares de superioridade. Já o marido, Eduardo Monteiro, era um empresário poderoso, mas com um coração mais simples, desses que ainda lembravam de onde vieram. Quando comecei a trabalhar lá como governanta, eu só queria uma oportunidade. Eu havia perdido minha mãe há pouco tempo e precisava de algo fixo para recomeçar. Dona Beatriz me recebeu com aquele sorriso elegante, mas frio, e disse: "Espero que saiba o que está fazendo. Aqui a aparência é tão importante quanto o serviço." Eu concordei com a cabeça, tentando não demonstrar o nervosismo. E durante um tempo, tudo correu bem. Eu era pontual, dedicada e me dava especialmente bem com o filho mais novo do casal, Lucas, um rapaz de 26 anos, gentil, estudioso e completamente diferente dos pais. Ele tratava todos os funcionários com respeito e às vezes ficava na cozinha só para conversar enquanto eu servia o café. "Sabe, Helena?" ele dizia. "Às vezes eu acho que as pessoas aqui dentro esquecem o que é o mundo lá fora." Eu sorria, mas não dizia nada, porque no fundo eu sabia exatamente do que ele estava falando. Com o tempo, aquela amizade inocente começou a incomodar alguém. Dona Beatriz. Ela começou a me observar com olhos desconfiados, como se cada palavra trocada com o filho fosse um crime. Eu percebia os cochichos das outras funcionárias, os olhares enviesados no corredor. Mas continuei fazendo meu trabalho, porque eu precisava daquele emprego. Até que um dia, tudo mudou. Era aniversário de Eduardo Monteiro. A mansão estava cheia. Convidados de terno, vestidos longos, champanhe, música clássica. E eu ali, servindo com meu uniforme simples, tentando passar despercebida. Mas Lucas, como sempre, foi gentil. Pegou uma taça da minha bandeja e sussurrou: "Obrigado, Helena. Eu não sobreviveria a essas festas sem sua ajuda." Eu ri discretamente, sem imaginar que aquele simples gesto seria o início do meu pesadelo. No dia seguinte, fui chamada ao escritório. Dona Beatriz estava lá, com um olhar afiado e uma pasta nas mãos. "Helena", disse ela cruzando as pernas, "eu sempre soube que você não era como as outras." Eu me confundi. "Desculpe, senhora, eu não entendo." Ela jogou uma foto sobre a mesa. Era uma imagem minha e de Lucas na cozinha, rindo. "Está vendo isso?" Ela disse fria. "Você acha apropriado se aproximar do meu filho desse jeito?" Senti o chão sumir. "Senhora, com todo respeito, nós apenas conversávamos." "Basta!" ela gritou. "Você acha que eu vou permitir que uma empregada se envolva com o meu filho?" Tentei explicar, mas ela não quis ouvir. Disse que eu estava despedida e que devia sair da casa imediatamente. Fiquei sem chão. Lucas tentou intervir, mas Beatriz foi rápida. "Se você insistir, seu pai saberá tudo." E foi assim, com lágrimas nos olhos e o coração dilacerado, que eu saí daquela mansão. Levei apenas uma mala e a lembrança amarga de ter sido humilhada por algo que eu nem sequer fiz. Os dias seguintes foram difíceis. Sem emprego, com pouco dinheiro e sem saber para onde ir. Mas, por alguma razão, aquele sentimento de injustiça começou a se transformar em algo mais forte. Determinação. Eu prometi a mim mesma que jamais voltaria a ser tratada como alguém inferior. Comecei a trabalhar em uma pequena cafeteria do centro.
Não era fácil, mas ali encontrei algo que há muito tempo eu não sentia: respeito. E foi lá que conheci Clara, uma cliente fiel que um dia, ao me ver servindo, disse: "Você tem um olhar de quem já viveu coisas demais para estar atrás de um balcão." Ela estava certa. Com o tempo, nos tornamos amigas. E foi ela quem me apresentou a um novo caminho. Clara era sócia de uma empresa de eventos de luxo. Um dia, ela me convidou para ajudá-la numa festa. Um grande jantar beneficente. "Você tem postura, Helena, elegância natural e sabe lidar com pessoas difíceis. Isso é raro." Aceitei o convite e foi o começo de uma nova fase. Em pouco tempo, aprendi sobre etiqueta, coordenação de equipes e passei de ajudante a organizadora principal de eventos de alto padrão. 2 anos se passaram. Eu havia reconstruído minha vida. E foi então que recebi um e-mail que quase me fez rir de ironia. Convite especial. Jantar beneficente da família Monteiro, promovido em parceria com Clara em Duarte Eventos. Sim, eu voltaria àquela mansão, mas desta vez, pela porta da frente. Quando cheguei, o coração disparou. As luzes, os carros importados, os seguranças, tudo igual. Mas eu não era mais a mesma. Entrei usando um vestido elegante, desenhado pela própria Clara. O som dos saltos ecoou no piso de mármore, onde 2 anos antes eu havia deixado cair minhas lágrimas. A primeira a me notar foi Beatriz. Ela congelou. Seus olhos se arregalaram, como se vissem um fantasma. "Helena?" Eu sorri. "Boa noite, senhora Monteiro. É um prazer revê-la." A forma como pronunciei prazer pareceu cortá-la por dentro. Ela tentou disfarçar. "O que você está fazendo aqui?" "Organizando o evento. A empresa que cuida da recepção é minha." O silêncio que se seguiu foi o som da humilhação reversa. Ela engoliu seco, sem saber o que dizer. Enquanto eu orientava os garçons, Lucas apareceu. Estava ainda mais maduro, com o mesmo olhar gentil de sempre. "Eu sabia que você voltaria a brilhar", disse ele baixo. E naquele momento percebi. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Mas o melhor ainda estava por vir. Enquanto eu atravessava o salão, sentia os olhares me seguirem. Alguns dos convidados me reconheciam, mas não conseguiam lembrar de onde. Outros apenas notavam minha presença, curiosos com aquela mulher segura e elegante que parecia comandar tudo com naturalidade. Era curioso. Há 2 anos eu era invisível ali dentro. Hoje cada passo meu chamava a atenção. A festa começou com discursos, música suave e taças tilintando. Eu mantinha o foco, dando instruções à equipe, conferindo detalhes, mantendo o profissionalismo acima de tudo. Mas dentro de mim, o coração batia como um tambor. A certa altura, o mestre de cerimônias anunciou que o jantar seria servido. E foi quando Beatriz Monteiro, com aquele sorriso forçado, tentou se aproximar. "Então, você realmente se reinventou, não é?" disse ela, ajeitando o colar de pérolas. "A vida ensina, senhora Monteiro", respondi com serenidade. "Às vezes da maneira mais dura." Ela me mediu dos pés à cabeça. "Espero que não haja ressentimentos." Eu sorri. "Não há, só aprendizados." Ela forçou um riso, mas eu podia ver nos olhos dela o desconforto. Não era ódio, era algo mais profundo. Vergonha. Pouco depois, o próprio Eduardo Monteiro se aproximou. Diferente da esposa, ele me olhou com gentileza verdadeira. "Helena, não sei o que aconteceu naquela época, mas quero que saiba que senti muito pela sua saída." Eu respirei fundo. "Obrigada, senhor Monteiro. Foi difícil, mas eu entendi que certas portas precisam se fechar para que outras se abram." Ele assentiu e, antes de ir, disse algo que nunca esqueci. "As pessoas boas sempre voltam, Helena. Mas quando voltam, é por cima." Essas palavras ecoaram em mim durante o resto da noite.
Conforme a festa avançava, percebi algo curioso. Os convidados comentavam sobre mim. Um grupo de empresários elogiava a organização, o bom gosto, a elegância de cada detalhe. E claro, tudo isso era fruto do meu trabalho. Mas eu não fiz nada daquilo para provar algo a Beatriz. Fiz por mim. Porque, no fundo, o verdadeiro triunfo vem quando você não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Foi então que o destino, com sua ironia peculiar, decidiu dar o golpe final naquela noite. Um dos principais investidores da Monteiro & Associados, um homem chamado Sr. Villani, magnata do setor imobiliário, aproximou-se de mim durante o jantar. Me disseram que você é a mente por trás dessa perfeição toda, disse ele animado. Gostaria de conversar sobre um contrato. Estamos planejando uma série de eventos e precisamos exatamente de alguém como você. Beatriz, que estava ao lado, ouviu tudo. Sua expressão foi indescritível. Ela tentou manter o controle, mas seus olhos denunciaram o espanto. Helena, é realmente impressionante, disse o Sr. Villani. Quantos funcionários você tem hoje? Uns 20 fixos e uma rede de parceiros. Respondi, mantendo o tom profissional. Somos pequenos, mas sólidos. Pequenos? Ele riu. Isso é o que chamo de visão grande. Enquanto ele falava, percebi o quanto aquele momento simbolizava a virada completa da minha vida. Eu, a mulher que foi expulsa por ousar ser amiga do filho da patroa, agora estava ali sendo elogiada por um dos maiores nomes do país, diante dela. E então, Lucas apareceu novamente. Dessa vez me pediu para conversar em particular. Saímos para o jardim, o mesmo jardim onde, anos atrás, eu chorara em silêncio no dia da minha demissão. As luzes da mansão refletiam nas fontes e nas flores. Ele parecia nervoso. Eu tentei te encontrar, Helena. Depois que você foi embora, procurei em tudo quanto é lugar. Não teria adiantado, Lucas. Eu precisava desaparecer. Eu devia ter feito algo. Você tentou, eu disse, interrompendo. Mas certas coisas só a vida pode resolver. Ele abaixou a cabeça, pensativo. E resolveu, não é? Resolveu. Respirei fundo. Hoje eu entendo que tudo aquilo precisava acontecer. Eu precisei perder tudo para entender o meu próprio valor. Houve um silêncio entre nós. E então ele disse com voz calma. Você sabe que minha mãe está morrendo de vergonha, não sabe? Eu ri de leve. Ela colhe o que plantou, Lucas. Mas eu não desejo mal a ninguém. Ele me olhou com um misto de admiração e tristeza. Ainda assim, você venceu. Não, Lucas. Eu não venci ela. Eu venci a Helena, que acreditava que precisava da aprovação dos outros para existir. Voltamos para dentro. E foi ali que o ápice da noite aconteceu. O mestre de cerimônias chamou todos para um brinde. O evento seria encerrado com uma homenagem. E, para minha surpresa, quem subiu ao palco foi Eduardo Monteiro. Ele pegou o microfone e começou a falar sobre superação, força e dignidade. E então, para espanto de todos, disse: Hoje quero agradecer a uma pessoa que me ensinou o verdadeiro significado da palavra resiliência. Uma mulher que foi injustiçada, mas não se deixou abater, que transformou dor em propósito. Helena Duarte, esse brinde é para você. O salão inteiro aplaudiu. Beatriz estava estática. Não sabia se sorria, se saía ou se engolia o próprio orgulho. Lucas olhava para mim, sorrindo com os olhos. E eu apenas respirei fundo, tentando conter as lágrimas. Porque naquele instante eu soube. A justiça tinha sido feita. Não por vingança, mas porque o tempo sempre traz à tona o que é verdadeiro. O brinde foi servido. E quando levantei minha taça, percebi o olhar de Beatriz fixo em mim. Ela se aproximou, hesitante. Helena, começou, mas a voz falhou. Eu queria pedir desculpas.
Eu a olhei por um instante e respondi: Não precisa, senhora Monteiro. A vida já se encarregou disso. Ela assentiu sem conseguir dizer mais nada. E então se afastou, em silêncio, levando consigo o peso de todos os anos de arrogância. Naquela noite, quando os convidados foram embora e o salão ficou vazio, fiquei sozinha um instante, olhando para o lugar onde tudo começou e terminou. Toquei o corrimão da escada, o mesmo por onde desci chorando anos antes, e fechei os olhos. Foi como se tudo passasse num filme diante de mim. O uniforme, as risadas contidas, a humilhação, o frio da rua, o medo, a coragem. E agora, o brilho da superação. A voz de Clara ecoou na minha mente. Nunca esqueça, Helena. Os que te subestimam hoje, amanhã vão precisar do teu talento. E era verdade. Eu deixei a mansão pela mesma porta de antes, mas agora, com a cabeça erguida, o olhar firme e o coração em paz. Porque a verdadeira justiça não precisa de palco. E se você que está me ouvindo agora um dia foi humilhado, subestimado ou colocado para fora de algum lugar, lembre-se disso. Não é o que fazem com você que define quem você é, e sim o que você faz com o que fizeram com você. Eu voltei pela porta da frente, mas poderia ter seguido qualquer outro caminho. O importante é que eu voltei por mim e não por eles. Porque o tempo pode demorar, mas ele nunca falha em colocar cada pessoa no lugar que merece. E se essa história tocou seu coração, deixa um comentário contando o que você faria no meu lugar. Não esquece de se inscrever e curtir, porque histórias como essa merecem ser contadas. Até a próxima!